Prezados irmãos e ouvintes, mais uma vez eu saúdo o povo de Deus com a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus. Prezados irmãos, hoje o Espírito Santo de Deus me deu uma mensagem, e esta mensagem é sobre o arrebatamento. Muitos pregadores, irmãos, entendem que nós vamos passar pela grande tribulação. Outros entendem que nós vamos estar no meio da grande tribulação, dentro da grande tribulação. Eu respeito a opinião de cada um, pois o importante é estar com o Senhor Jesus, é vencer, estar com Ele. Mas eu particularmente, biblicamente, eu não vejo assim. Eu respeito a opinião deles, mas eu particularmente, biblicamente, porque a gente tem que pregar o que está na palavra. Eu vejo dentro da Bíblia Sagrada que nós não passaremos pela grande tribulação. A igreja será tomada antes, será levada antes, será arrebatada antes. O Espírito Santo me deu essa mensagem devido a muitas dúvidas de muitos irmãos que ficam no meio desse debate. Porque uns dizem que vai passar pela grande tribulação, outros dizem que vai ser dentro da grande tribulação, e outros dizem que vai ser antes. Na minha opinião bíblica, não minha opinião, biblicamente, eu vejo que nós não passaremos. E eu quero mostrar para os irmãos por que nós não passaremos com base bíblica, Porque se nós falarmos de nós mesmos, é uma coisa, não tem como você ter base. Agora, se você falar com a base bíblica, aí sim é uma certeza bíblica, Então já não é você falando, mas é dentro da Bíblia, com base bíblica. E eu até vejo claramente que a igreja não vai passar. Muitos irmãos têm dificuldade de entender isso. Tem até grandes pregadores, que pregam que vamos passar, que temos que passar, Eles fazem uma confusão tão grande por causa da perseguição dos apóstolos, que eles acham que esta perseguição é a grande tribulação, como diz a Bíblia, como nunca houve, Eu quero dizer para os irmãos, meus amigos, colegas, pregadores, que perseguição é uma coisa. A grande tribulação mundial, porque essa grande tribulação do anticristo, ela é mundial. Então eu quero explicar para os meus amigos, colegas pregadores, que perseguição é uma coisa, e a grande tribulação mundial, como nunca houve, como diz a palavra, é outra. Quero começar aqui em Gênesis, lendo aqui, quero convidar os irmãos também para ler aí, com o primeiro arrebatamento individual, que foi o arrebatamento de Enoque, Então diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus tomou para si. Esse arrebatamento, ele foi individual. Deus tomou Enoque, arrebatou Enoque. Por que Deus arrebatou Enoque? Aqui eu quero explicar por que Deus arrebatou Enoque. Deus arrebatou Enoque, está dizendo aqui, porque Enoque andava com Deus. Então Deus não vai arrebatar uma pessoa que não tem compromisso com a verdade, entende? Ele só vai arrebatar o cristão que tem compromisso com a santidade, com a verdade. E Enoque, ele tinha compromisso com Deus, andava com Deus, e Deus tomou para si. Andou Enoque, quando diz andou, ele
andava com Deus, ele obedecia a Deus, e Deus tomou para si. Foi o primeiro arrebatamento bíblico, né? Foi o arrebatamento de Enoque. Então vemos que o arrebatamento, muitas pessoas não acreditam no arrebatamento. Você vê lá que em Gênesis, Deus já começou a arrebatar, né? Pois você também vê o arrebatamento de Elias, do profeta Elias. Elias também foi arrebatado. Então o arrebatamento ele é bíblico. Mas só vai ser arrebatado o cristão que está andando com Deus. Quando fala andando com Deus, é obedecendo a palavra de Deus. Entendeu? Aí você vai ver também, base bíblica, por que nós não passaremos pela grande tribulação e não vamos passar? Aqui em Gênesis ainda, você vê aqui, quando Deus fala com Noé, no versículo 7 de Gênesis, Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Então Deus fala com Noé, que era para ele entrar na arca, porque Deus reconheceu, olha que lindo, Deus reconheceu que Noé era justo no meio daquela geração. Veja, já pensou Deus dizer para nós, eu reconheço que você é justo no meio dessa geração? Olha que lindo, olha o privilégio que Noé teve. Então Deus manda Noé entrar na arca, depois que Noé e a família de Noé está na arca, então aí vem o dilúvio. Aí vem o dilúvio. Noé estava arrebatado fora do perigo do dilúvio. Estava guardado dentro da arca, em segurança. Entende por que a Bíblia não mostra que nós passaremos? Noé não foi. Se Deus falasse assim, Noé, vai vir um dilúvio e você faz uma arca, mas aí você vai passar uma grande tribulação junto. Aí depois que você estiver quase morrendo, eu te coloco na arca. É o que muitos pregadores estão dizendo, né? Mas Deus falou, não, faz a arca. Aí mandou entrar na arca. Noé, sua esposa, teus 3 filhos e as 3 noras. Com os animais. Depois que estava em segurança ali, porta fechada, o Senhor mandou o dilúvio. 40 dias e 40 noites, né? Noé tinha idade de 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Então veja que o Senhor não mostra que o justo passando pela grande tribulação. Senão ele não precisaria ser justo. Ele pecaria e ficava na grande tribulação. E pagava com a vida e ia para o céu. Para que ser justo se vai sofrer a mesma coisa? Né? Então não há cabimento. Aí você vê aqui o livramento de Noé. Noé não passou pela grande tribulação. Irmão Paulo, então por que Noé não foi arrebatado? Porque Noé não podia ser arrebatado. Noé tinha que continuar aqui na terra, né? Não era o tempo de Noé ser arrebatado. Senão Deus teria arrebatado ele que nem arrebatou Enoque, mas ele tinha que continuar, né? Então veja que a Bíblia mostra clarinho que Noé não passou, nós não passaremos. Aí, então, vemos base bíblica, né? Aí você anda mais um pouquinho aqui, ó. Glória a Deus. Em Gênesis ainda, no versículo 19 de Gênesis, capítulo 15 e 16. Tá meio escuro aqui, essa cozinha é meio escura, fica meio difícil para ler. Mas aqui em Gênesis ainda, 19, capítulo 19, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens, os anjos, né, pela mão, a ele, a sua esposa, a sua mulher e as suas 2 filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então os anjos pegaram Ló, porque Ló estava demorando, sendo o Senhor misericordioso, e tirou Ló
com suas 2 filhas e sua esposa da cidade, antes de destruir a cidade. Por que que o Senhor não mandou os anjos, né, descer fogo ali e Ló se escondendo ali, né? E Deus guardando Ló dentro daquela tribulação? Por quê? Porque Deus mostra sempre o escape do justo antes. Então você vê que Deus livra Noé do dilúvio primeiro, pondo na arca. Base bíblica, que não é questão que eu acho, não. Aqui você vê Noé, Ló, com a esposa, as 2 filhas, sendo tirado pelos anjos. E diz aqui, porque o Senhor é misericordioso. Entendeu? Tirou Ló com a esposa, as 2 filhas. Aqui no versículo 15, 16 do capítulo 19 de Gênesis. Você pode ler aí. Tira quando está longe. Quando Ló e as 2 filhas estão longe, está salvo. A mulher não vigiou, virou estátua de sal olhando para trás. Quando Ló e as 2 filhas estão longe, então assim a cidade é destruída. Entendeu? Depois que Ló saiu. Então você vê o justo sendo livre antes. Está entendendo? Então, o segredo para você ser arrebatado é andar com Deus, obedecer a palavra de Deus, deixar a vaidade, o pecado, o mundanismo, né? Então, este é uma comprovação bíblica que nem Noé passou pelo dilúvio, nem Ló passou pelo fogo. Entendeu? Porque o justo, ele tem o livramento. Por que que vai vir a grande tribulação? A palavra de Deus diz para aqueles que não acolheram o amor da verdade, não quiseram obedecer a palavra. Depois eu vou mostrar. Você anda mais um pouco. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia. É muito gostoso, né? A gente lê a Bíblia, a palavra de Deus. E você anda mais um pouco aqui. Nós vamos para, glória a Deus e aleluias, Isaías 57, glória a Deus e aleluias, está dizendo assim, Isaías, ó. O título da mensagem aqui, ele diz assim: condenada a idolatria de Israel. Muitos falam, irmão Paulo, está falando de idolatria aí. Só que se você prestar atenção no versículo, Deus te revelar o versículo, você vai entender que está falando de livramento. Preste atenção o que diz: perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Pois o justo é levado antes. Não está falando no meio da grande tribulação do problema. Não está falando dentro do problema. Está falando antes que venha o mal. Maravilha a palavra do Senhor. É gostoso você pregar uma coisa bíblica. Sabe? Você tem que ter uma responsabilidade de pregar aquilo que está na palavra. Porque é muito fácil eu vir cá e inventar um monte de coisa aqui. Mas não é bíblico, o Senhor vai cobrar de mim. Está entendendo? Então, biblicamente, eu vejo livramentos. Né? Nós vimos que Noé foi livre com a família, Ló foi livre com as filhas. Aqui está falando aqui que o justo será levado antes que venha o mal. Antes, porque se vier o mal, né, já estamos dentro do problema, né? Então, antes que venha o mal, o justo é levado antes que venha o mal. Eu amo muito esse versículo, porque ele é muito claro. Eu vou ler novamente, ó. Perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos, está falando dos piedosos, não está falando dos maldosos, dos pecadores. Piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato.
pois o justo é levado antes que venha o mal. Claro demais, não tá? Eu não vejo como, eu não sei como, eu respeito, mas eu não sei como grandes pregadores, né, não conseguem ver essa palavra tão clara, né? Faz uma, como diz assim, uma bagunça, e confundem todo mundo, e eles mesmos ficam confundidos. Tá tão claro, entendeu? Você vê, aí você vai pro versículo aqui de Malaquias, ó, Malaquias 3:18. O que tem a ver, irmão Paulo, Malaquias 3:18 com arrebatamento? Tem a ver muita coisa que eu vou explicar para vocês, ó. Malaquias 3:18, olha o que diz. Aleluia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que o Senhor colocou essa barreira, essa divisão, essa diferença entre o que serve a Deus, entre o justo e entre o que não serve, entre o perverso? Porque o justo, ele vai estar no perigo. O ímpio, ele vai estar no perigo. Ele não acolhe o amor da verdade, ele não anda com Deus, que nem Enoque andava. Ele não anda com Deus como o justo anda. E por que Deus diz que o justo, outra vez veria a diferença? Porque o justo, ele não vai passar pelo aquilo que o ímpio passa. Não estou dizendo de provações que Deus prova todo mundo na face da terra. E o Senhor Jesus disse: no mundo vós tereis aflições. Mas aí é uma coisa, uma provação diferente de rebeldia. Deus, quando provou Jó, não foi por rebeldia, foi justamente para mostrar para o diabo que Jó era fiel. Agora, é diferente da ira de Deus quando cai no rebelde. Não é provação, é ira de Deus, entendeu? Então veja bem, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você ver um pouquinho mais atrás, é o que está dizendo aqui. Glória a Deus. No versículo 17. O Senhor Deus dizendo: eles serão para mim. Vamos ler aqui no versículo 16. Ó. 16 e 17. Ó. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim. Olha o que o Senhor está dizendo, olha o que Deus está dizendo. Olha o que o justo será para ele. Ó. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Aqui o Senhor está dizendo que vai poupar como um tesouro aqueles que servem a Ele, como um filho que o serve, o pai, que o pai poupa, que ele é obediente ao pai, então o pai guarda, poupa, livra. Olha o que o Senhor está dizendo. Vai ter nós particular como um tesouro, vai poupar nós como o pai poupa um filho que o serve. No versículo 16 e 17. Então tem uma diferença muito grande de um justo passar por uma grande tribulação sem necessidade. Pois a Bíblia diz que a grande tribulação para aqueles que não acolheram o amor da verdade. Não para aqueles que acolheram, para aqueles que não acolheram. Viu? É uma bênção muito clara a Escritura falando sobre o grande livramento antes da grande tribulação. É uma diferença muito grande. Por que Deus disse assim: Noé, te achei justo diante nessa geração, Noé? Eu reconheço. E livrou Noé.
Tem gente que fala, não, né, tem que sofrer também, os apóstolos sofreram, meus amigos pregadores. Naquela época, tem pregadores que estão com a mente tão fechada, que naquela época era perseguição religiosa contra o povo de Deus. Por exemplo, tem muitos países aí que estão sendo perseguidos ainda, eles morrem por amor a Cristo. É uma perseguição igual a dos apóstolos, né? Mas você vê que eles não têm entendimento quando eles falam que já era a grande tribulação ali. Porque a Bíblia diz que a grande tribulação, como nunca houve, é um governo único, mundial. Não vai ter vários governos. Na época dos apóstolos, da perseguição, ali cada país tinha seu rei. Cada país tinha o seu rei. Entendeu? Veja como eles estão fora da Bíblia. Se ali fosse já a grande tribulação, o anticristo já tinha que estar reinando lá, governo único mundial. E não era assim. Cada país tinha o seu rei na época. Não era um governo único mundial que nem agora. Agora não vai ter, vamos supor que o presidente aqui no Brasil, presidente lá no Japão, presidente na China. Não. Ele vai ser único. Ele vai governar o mundo todo. Ele é mundial. Ele é o próprio Satanás em vida, né? O diabo vai encarnar nele e trazer uma paz mentirosa na terra, uma paz enganadora. Anticristo quer passar por Cristo. Depois ele muda de ideia, ele quer ser Deus. Vai assentar no trono querendo ser Deus. Isso nunca aconteceu na história dos apóstolos, na época da perseguição. Um governo mundial comandar tudo, não. Naquela época era perseguição e cada país tinha um rei. Veja como os pregadores não prestam atenção na palavra. Com todo o respeito aqui, meus amigos pregadores. Tá claro. Aí você vai aqui em Tessalonicenses. Olha o que diz em Tessalonicenses aqui, capítulo 2. Vamos ler aqui bem com calma para nós entendermos. Aqui o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 a seguir, diz assim, ó, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. A apostasia já veio, tá aí, já se cumpriu. Qual é o segundo passo agora que está faltando? Apareceu o homem da iniquidade. Então depois, né, diz assim a palavra, ó, irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, nesse versículo 1 e 2 do capítulo 2, em 2 Tessalonicenses, apóstolo Paulo aconselhou os irmãos não ficar preocupado, afadigado, esperar com paciência, não ficar assim, ansioso com o dia do Senhor, né? Então ele acalmou os irmãos aqui. Ele acalmou os irmãos, diz, tem que ter calma, paciência, não perturbeis. Entendeu? Então o apóstolo Paulo, ele deu um conselho para os irmãos, para a igreja aqui, para não ficar inquieto, né? Aí no versículo 3 ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que, primeiro, venha apostasia. Então, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Primeiro, ele diz que tinha que vir a apostasia, não tinha jeito. O apóstolo Paulo que falou,
primeiro tem que vir a apostasia. Se não vier a apostasia, o homem da iniquidade não chega. Então a apostasia já chegou há muito tempo. E aí então ele diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então a apostasia já se cumpriu. O apóstolo Paulo quis dizer, não, antes de vir a apostasia e antes de vir o anticristo, o iníquo, não será vindo o Senhor. Entendeu? Aí, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Seja revelado depois da apostasia. Então, o que nós estamos aguardando agora? É o aparecimento do anticristo. E tudo está sendo preparado para ele. Tudinho. E a palavra de Deus diz que ele já opera escondida. É mais essa. Nós não sabemos quem é, mas ele já está aí já na terra. Ele está escondido ainda. Porque o Espírito Santo ainda não permitiu que ele aparecesse. Mas ele já está, a Bíblia diz que já opera escondida, né? E diz assim no versículo 4, ó: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando ser como se fosse o próprio Deus. Versículo 4 diz que ele vai assentar no santuário de Deus, né? Ele vai ter aqui um templo para ele se assentar, dizendo que é Deus, e ele quer ser adorado, como objeto adorado. Ele quer ser adorado, ele quer ser Deus, entende? Ele vai querer ser Deus, mas ele não é Deus. Ele é o anticristo, é enganador. Então veja, meus irmãos, claramente a palavra de Deus ela não deixa dúvida. Aí no versículo 5 diz assim: não vos recordais, apóstolo Paulo dizendo, de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora sabeis que o que detém. Então o apóstolo Paulo diz: sabeis que agora o que detém, está detendo ele, para ele aparecer só na época certa, ocasião própria. Agora eu pergunto para os irmãos: quem está detendo ele? É o Espírito Santo, meus irmãos. Espírito Santo. Jesus falou: eu vou para o céu, vou para o Pai, enviarei o Espírito Santo que ficará convosco. Então o Espírito Santo está aqui conosco. É o Espírito Santo que está detendo o anticristo, para ele aparecer só na ocasião própria, no tempo certo. E esse tempo não está longe. Pelos acontecimentos que nós estamos vendo aí: miséria, pestilência, o povo na miséria, o povo revoltado, mortes em massa, enchentes. Como começou o 2021 agora, já meteoro lá na Bahia, lá explodiu lá, né? Então veja bem, os sinais. Jesus diz no Mateus 24, quando vê os sinais, sabeis que está próximo o verão, né? Sabeis que está perto a volta de Jesus. Aí no versículo 6, olha o que diz: e agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado, somente a ocasião própria. Então o Espírito Santo está barrando ele ainda, o Espírito Santo. Aí no versículo 7 você vê aqui, ó, o caráter do homem da iniquidade, que é o anticristo, e a sua derrota. Sua derrota. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Ele já está operando aí na terra. Entendeu? Só que ele não apareceu ainda porque o Espírito Santo está detendo ele. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que o anticristo está esperando ser afastado? O Espírito Santo com a igreja. Aleluia! Aqui mostra clarinho o arrebatamento. Entendeu?
o anticristo pegar o poder na mão, o Espírito Santo, ele aguarda que o Espírito Santo afasta. E o Espírito Santo está aqui com a igreja. E o Espírito Santo não vai sair sem a igreja, meus irmãos. O Espírito Santo não vai deixar a igreja para trás. O Espírito Santo está aqui guiando a igreja. Vai ficar até o último momento com a igreja. E quando ele afastar, tirar o povo dele aqui da terra, o Espírito Santo subir com a igreja, aí sim o anticristo de fato toma o poder na mão. Olha como está claro o arrebatamento antes da grande tribulação. Olha aqui, ó. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Afastado para onde? Por meio da grande tribulação, como muitos pregadores estão com a mente tampada? Não, meus irmãos, indo embora para a glória. O Espírito Santo sai com a igreja da terra. Leia na tua Bíblia aí, versículo 7. Glória a Deus, está clarinho. Eu não consigo entender como os pregadores não conseguem ver tão claro. Não tem nada dizendo na Bíblia que você tem que estar lá no meio, que você vai passar. Pelo contrário, antes, o anticristo aguarda que o que detém afaste, que é o Espírito Santo da igreja. Olha o versículo 8 que diz: então será, de fato, depois que o Espírito Santo afastar com a igreja e ir embora, então será de fato revelado o iníquo. Olha como está claro, meus irmãos. Olha que estudo maravilhoso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então aqui está bem clarinho, né? Depois que o Espírito Santo afastar, então ele aparecerá de fato. Então a igreja já foi embora, aí vem a grande tribulação, aí na vinda de Jesus, que o arrebatamento, muitos fazem confusão, o arrebatamento é um, a vinda de Jesus é outra. Aí na vinda de Jesus, está dizendo aqui, ó, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí o arrebatamento já foi embora. Agora a vinda de Jesus, depois da grande tribulação, o anticristo fazer o que ele tem que fazer aqui na terra, entendeu? Os que ficaram para trás por rebeldia passar pelo massacre, muitos vão ser salvos, que nem João viu, né? Uma grande multidão diante do trono, e o ancião pergunta para João: quem são esses e de onde vêm? A João responde para um dos anciões: não sei, meu senhor. E o ancião responde: esses vieram da grande tribulação, lavar e alvejar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso se acha digno de estar diante do trono. Então muitos vão ser salvos na grande tribulação. Só que eu vou ter que pagar com a vida. Porque agora, se ele obedece, o Senhor já pagou para ele. Mas ele é rebelde, quer ficar para trás, não está obedecendo, não está vigiando, vai ter que pagar com a vida. Porque se ele aceitar a marca do diabo, do anticristo, da besta, ele vai sofrer de dia e de noite, eu vou mostrar depois. De dia e de noite, sem fim. Então percebe, meus irmãos, que a Bíblia está bem clara. Olha no versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O diabo está nele, né? Com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Então ele vai ter poder, sinais e prodígio da mentira. Ele vai ser muito poderoso, pelo que Deus vai permitir que ele tenha esse poder. Para quê? Para enganar as pessoas que hoje querem ser enganadas. Porque hoje as pessoas viram as costas para a palavra de Deus. Vira as costas para a verdade. Então o Senhor vai mandar a operação do erro. No versículo 10. E com todo engano de injustiça. Olha bem. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
Então o povo não quer a verdade, não acolhe o amor da verdade, o Senhor manda a operação do erro. Ah, vocês querem ser enganados? Vocês querem pecar mesmo? Vocês querem ficar aí nu na praia, de sunguinha, mostrando as suas partes íntimas? Vocês querem viver nas novelas aí, sendo profanando aí a mente de vocês, sujando a mente, o coração de vocês? Vocês querem viver nos futebol, nas bebidas, nas praias, no mundanismo, né? Porque nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Ontem mesmo eu acabei vendo um vídeo que o pastor, sem camisa, batizando uma irmã na piscina, de sunga, fio dental. Tudo pelado, um batizando o outro. Diz que é pastor. Olha que nojeira, meus irmãos. Olha que ponto está chegando para cumprir a palavra, para nós ir embora dessa terra. Olha no versículo 11 do capítulo 2. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Porque o povo hoje dá crédito à mentira. Ah, tem balada, vamos pra balada. Ah, estão mentindo ali, vamos pra mentira. Tá bebendo, vamos beber. Tá fumando droga, vamos fumar. Tá todo mundo pelado na piscina, na praia, vamos pra lá também. Tá todo mundo contando piadas em gírias, tatuando tudo igual um bicho. Vamos tatuar também. Entendeu? Todo mundo usando piercing, vamos usar também. Tá todo mundo cortando o cabelo, as irmãs, tá cortando, vamos cortar. Tá pintando de amarelo, de preto, de roxo, mudando a natureza, vamos mudar. Vamos pisar mesmo em Deus mesmo, vamos mostrar para Deus que nós não quer nada com Deus. Aí o Senhor fala, agora eu vou mostrar para vocês também que eu vou mandar a operação do erro. Você vai ter que pagar com a vida. E não tem choro. É a única chance. Depois do arrebatamento, a última chance de salvação é pagando com a vida e fazendo um conserto. Aí a coisa vai complicar para os rebeldes. Por isso que é bom você que é rebelde aí, você parar de brincar com Deus com a palavra e começar a ouvir a palavra. Para você ser arrebatado. Se você ficar, você vai passar coisa terrível. E lá não vai dar para você pintar teu cabelo, ficar atrás de novela, ficar nu. Não. Lá você vai ficar chorando, lá gemendo, pedindo misericórdia e se humilhando. Pagar com a vida. Então é melhor você fazer o conserto hoje. Versículo 12. Leia aí, meus irmãos. Leia aí, vocês, porque a palavra de Deus está clara aqui. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. Vamos deleitar. Vamos fumar droga, vamos mentir, vamos prostituir, vamos para as praias lá, não vai mostrar as partes íntimas lá, eu vou ficar atraente, eu vou fazer, vamos esticar o couro da cara, vamos fazer mesmo, vamos pisar no sangue de Jesus. Vamos mostrar para Jesus que ele morreu à toa por nós. Só que ao que chegar aqui, vocês vão morrer por ele. Vão morrer por ele. Mas que bom que vão ser salvos ainda, né? Vai sofrer muito quem ficar. Você que não quer nada com Deus, eu vou te mostrar. Eu estou te mostrando na Bíblia. Você vai sofrer muito. Você vai pagar com a vida. Mas a boa parte é que você vai chegar tudo arrebentado lá na que você chega. Isso que é importante. Entendeu? Agora nós caminhamos aqui para o versículo 3 de versículo 3 de Apocalipse. Vocês veem que muitos pregadores, eles pregam, eles não estão vendo a mensagem de Deus clarinha. Está clarinha. Quem está percebendo que está clarinha aí? Está tudo dentro da Bíblia. Está clarinho, meus irmãos. É só ler a palavra, estudar a palavra. Veja bem que no versículo 3, no capítulo 3 de Apocalipse, e versículo 10, olha o que diz aqui. Eu não sei como os pregadores não vejam isso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora.
Este te guardarei da hora, dessa perseguição que há de vir sobre todo mundo. Você vê aqui, ó, que é mundial. Ele está falando mundial, entendeu? Não está falando de uma perseguição lá atrás, não. Cada um tinha um rei lá, não. Está falando de um governo único sobre toda a terra. Vai ser mundial essa perseguição. Essa perseguição não é essa grande tribulação, entendeu? Ela vai ser mundial. Aqui está falando como guardar essa palavra da minha substância. Eu te guardarei da hora, da hora. Da hora é antes, meus irmãos. Aqui o Senhor não está falando, te guardarei na hora. Se você estiver lá tomando tiro, lá tapa na cara, lá, o anticristo falando nega ou morre, aí eu te guardarei na hora. Não, está falando assim, eu te guardarei da hora. Mas para você que guardou a palavra do Senhor, que guardou a paciência, que guardou do pecado, que vigiou, que está com a lâmpada acesa, te guardarei da hora, não está falando na hora. Os pregadores estão dizendo que nós vamos estar dentro da tribulação, está falando da hora, os pregadores. Da hora, meus amigos, presta atenção nessa palavra, da hora. Se o Senhor fala, te guardarei na hora, estava lá dentro. Não teria como eu falar agora aqui, mas o Senhor está falando, te guardarei da hora. Olha o que está dizendo, porque guardaste, ó, a palavra da minha paciência. O negócio é guardar a palavra. Também eu te guardarei. É uma troca aqui que o Senhor tem compromisso com quem tem com Ele. Eu também te guardarei. Quer dizer, se não guardar, eu não te guardo. Eu te guardarei da hora, não na hora. Quando fala da hora, é antes. É a mesma coisa eu falar assim, ó. Vamos comprar uma passagem na hora lá, eu compro para você. Não, eu vou comprar antes. Você já vai chegar, eu vou comprar 2 dias antes. Você vai chegar lá já com a passagem comprada. Agora você falar, eu te compro na hora, é lá na hora. É o que eu estou falando aqui, ó. Te guardarei da hora, não na hora. Da hora. Da hora é fora. E não na hora. Mas se fosse na hora, era lá dentro. Os pregadores não conseguem ver essa palavra tão clara. Te guardarei da hora, da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que provação é essa que vai vir sobre o mundo inteiro? É essa provação mundial. É o anticristo, o único governo. Como nunca houve um único governo. Nunca houve na história bíblica um homem só governando o mundo inteiro. E agora vai haver. É dessa grande tribulação que o Senhor está falando. Um dos pregadores dizendo que os apóstolos lá era uma grande tribulação, lá era perseguição. Por exemplo, se alguém põe um revólver em você hoje e diz assim, nega ou morre, e você fala, não, eu não vou negar, pode matar. Eles te matar, você passou por uma perseguição.